Alô, queridos amigos, irmãos em Cristo. Estamos aqui nesse momento para falarmos de um assunto que é hoje muito pregado nas igrejas, que tem que ser pregado, que é sobre a fé, né? E que muitos até olham a fé de pontos de vista diferentes. Mas, de uma maneira ou de outra, é o único instrumento que Deus deu para que o justo vivesse, né? Vivesse pela fé. O meu justo viverá da fé. E esta é a exigência de Deus para cada um dos seus filhos aqui na terra. E nesse momento, nós vamos falar sobre a fé e a atitude. Porque a fé, ela sempre exigirá uma atitude da pessoa. A fé sem atitude é uma fé morta, né? A fé sem as obras, ela é morta. Então, a fé, ela exige que nós tenhamos atitudes, ou melhor, atitudes de fé. E nesse momento eu queria chamar você para ler um texto na Bíblia, no livro de Gênesis, o livro das gerações, no capítulo 4, versículo 3 ao versículo 5. Né? Diz assim: passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor assentou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e a sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, que Abel ofereceu a Deus, pela fé, maior sacrifício do que Caim. E isso é interessante, porque Deus rejeitou o sacrifício de Caim. E porque Deus aceitou o de Abel. Caim ofereceu a Deus frutos da terra, aquilo que a terra produzia, porque Caim, ele foi dotado com o dom de agricultor. Ele era um lavrador, ele cuidava da terra. Enquanto que Abel recebeu o dom de pastoreio, de criador de gado. Abel era criador de ovelhas. E Abel ofereceu a Deus, a Bíblia diz que as primícias do seu rebanho. E Caim ofereceu frutos da terra. Abel, ele teve uma atitude de honra, porque na fé, no uso da fé que Deus nos deu, nós temos atitudes de honra e atitude de desonra. Nós podemos honrar a Deus com a nossa fé ou desonrar a Deus. Abel, ele honra a Deus. Abel deu primícia, a primícia do seu rebanho. O que foi que Abel fez? Ele foi lá no seu rebanho, ele pegou o melhor cordeiro, ele fez uma seleção, e da seleção dos melhores cordeiros, ele tirou o melhor, aquela primícia, e ofereceu a Deus. Porque o texto é claro, como diz que Abel deu a primícia. Mas o mesmo texto, ele não atribui isso a Caim. Ele diz que Caim deu o fruto da terra. Ora, mas não fala que ele deu a primícia do fruto da terra. Ele deu o fruto da terra. Caim deu o fruto da terra porque ele era agricultor. Alguns pregadores têm ensinado e batido nisso que Deus não aceitou o sacrifício de Caim porque Caim ofereceu o fruto da terra. E Deus ensinou que nós devemos sacrificar uma vida por uma vida. Mas o sacrifício de tanto de Abel como de Caim, a Bíblia não toca, não fala que foi sacrifício pelo pecado, que tinha que ser um cordeiro. Ela não assevera isso, mas ela diz que
E os dois sacrificaram. Provavelmente, poderia ter sido ofertas pacíficas, oferta de gratidão, ofertas voluntárias ao Senhor. E dentro desse contexto, a Bíblia, lá no livro da lei, estabeleceu sacrifícios tanto de cordeiro, animal, novilhos, cabras, pombinhos, como sacrifício de flor de farinha. A flor de farinha era um produto do trigo que, com certeza, veio da terra. Então Deus admitia que o homem fizesse para ele sacrifício de produto da terra. E Caim foi o que ofereceu. Então a mesma lei que estabeleceu o sacrifício de animais, estabeleceu também sacrifício de cereal, sacrifício de manjares. E Deus recebia. A única exigência do Senhor para com esse sacrifício era o quê? Era que fosse perfeito. Eles tinham que ter o melhor, tinha que dar a Deus o melhor. Lá no livro de Levítico, no capítulo 1, nas ofertas de cereais, Deus fala assim: se alguém oferecer ao Senhor uma oblação ou oferta de cereal, terá de ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo e colocará incenso. Então, o que Deus está dizendo? A farinha tem que ser a melhor. No capítulo 3 do mesmo livro de Levítico, no versículo 1, diz assim: se seu sacrifício for de paz e comunhão, se oferecer um animal grande, macho ou fêmea, será animal sem defeito, que o homem oferecerá perante o Senhor. Então, qual a exigência de Deus? Que aquilo que fosse sacrificado, que fosse oferecido a ele, teria que ser sem defeito. Se fosse cordeiro, era sem defeito. Se fosse novilho, era sem defeito. Se fosse uma cabra, era sem defeito. Se fosse pombinhos, teriam que ser sem defeito. O que quer que fosse sacrificado, ofertado a Deus, teria que ser sem defeito. Então, a gente vê que Abel, ele teve esse cuidado, ele exigiu de si mesmo em sacrificar, em oferecer a Deus um cordeiro sem defeito. Por que sem defeito? Ele tirou a primícia. E quando a gente fala em primícia, está falando do melhor, do perfeito, o que está em cima, o primeiro. Então, não tem defeito. No entanto, Caim foi o que ele fez. A Bíblia diz que ele pegou o fruto da terra e ofereceu ao Senhor. Então, a gente pode até imaginar que Caim, ele não teve o cuidado, a exigência de pegar o melhor dele e oferecer a Deus. E acredito que isso foi um dos motivos pelo qual Deus recusou a oferta de Caim. A maneira que se honra a Deus, a maneira que se serve a Ele, isso conta muito na balança para ele mesmo. Caim, ele não foi tão preciso quanto Abel. Ele não teve o mesmo sentido, o desejo de honrar a Deus quanto Abel teve. Se nós olharmos, a Bíblia na galeria dos heróis da fé, nós veremos lá no Hebreus capítulo 11, você verá ali naquele momento muitos homens de Deus sendo elogiados, citados pela Bíblia. Na verdade, é uma listagem dos homens e mulheres que honraram a Deus com a sua fé. E no próprio Hebreus capítulo 11, 13, Deus diz: todos estes viveram pela fé. Então foram pessoas que tiveram uma vida de fé, que viveram pela fé. E Abel é o homem que está encabeçando essa lista praticamente. Então ele é o primeiro que demonstra uma fé viva, uma fé dinâmica, uma atitude de fé que honra a Deus. Ao contrário, que Caim, ele não procedeu da mesma maneira.
Certo? A Bíblia diz que esses homens viveram pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve se aproximar com atitude de fé, crendo que Ele é o Deus do universo, é o Deus de todas as coisas, que Ele é real, que Ele existe, porque Sua palavra diz que Ele é real, que aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que é galardoador. Ele recompensa as pessoas que o buscam. E Caim, ele não teve esse cuidado que Deus era aquele soberano, era o Senhor de todas as coisas, que era o Senhor do universo. Enquanto que Abel teve esse cuidado, ele teve esse cuidado, esse amor, essa maneira de honrar a Deus. Caim, ele não consta na galeria dos heróis da fé. Ele conta como um homem de desonra. Porque ele desonrou ao Senhor com sua fé. Porque a Bíblia diz que a Abel, ele ofereceu maior sacrifício do que Caim, pela fé. Então Abel, ele consta como um homem que honrou a Deus nessa galeria. Mas já Caim, ele consta como alguém que desonrou ao Senhor. E isso foi o que levou Caim a ser reprovado por Deus. Caim, porque Caim não deu o melhor a Deus. Caim, ele pegou qualquer coisa lá, foi e ofertou ao Senhor. E Deus não aceitou aquele sacrifício de Caim, aquela oferta de Caim. Não foi por não ser um cordeiro. Porque Caim, ele era lavrador. O que ele tinha para dar a Deus, para ofertar, era produto da terra. E só isso. Abel era criador de ovelha. É o que ele tinha para ofertar. A questão maior foi o critério que eles usaram para ofertar. Abel deu louvor a Deus quando fez a sua oferta. Ele honrou a Deus com a sua oferta, porque ele tirou melhor, ele tirou a primícia. No entanto, Caim, pelo que a Bíblia mostra, não teve esse princípio, essa exigência. Ele não se importou com a grandeza, com a onisciência, com a excelência, com a onipotência, em reconhecer quem era Deus. Eu quero contar uma pequena história para você. Eles tinham um fazendeiro que tinha uma terra muito produtiva. E ele, pensando em se mudar para a cidade, ele pegou toda a sua fazenda, ele dividiu em partes e arrendou a seus empregados. E disse aí, plante o que vocês quiserem e vivam disso. Eu só quero que vocês não toquem naquele pedaço de terra e o casarão ali, que quando eu quiser passar umas férias, eu venho aqui passar umas férias no casarão. E quando eu vier, eu quero que vocês supram a minha despensa com o bom e com o melhor que vocês produzirem. E passando o tempo, chegou o período daquele fazendeiro tirar as férias e veio passar as férias com a família ali na sua fazenda, no casarão. Mas antes de entrar na casa, ele passou pela fazenda toda, fez uma revista e viu que a fazenda estava produzindo do bom e do melhor. Quando ele chega em casa, que vai à despensa, ele vê a despensa totalmente suprida de todos os víveres da melhor qualidade da fazenda que os seus empregados colocaram. Mas em dado momento ele olhou de um lugar e ele viu alguns legumes, algumas frutas de péssima qualidade. E ele chamou e perguntou quem foi que trouxe aqueles legumes, aquelas frutas, aqueles cereais para a despensa, para seu suprimento. E naquele momento a pessoa se apresentou e ele disse assim para a pessoa, para aquele homem, para aquele arrendador: eu te dei o melhor da minha fazenda. Você produziu o melhor que eu passei pela fazenda e vi. Por que você me trouxe esse produto de péssima qualidade? Você acha que eu mereço isto? Então aquele fazendeiro tomou aquela fazenda, aquela parte da fazenda da mão daquele homem e o dispensou, o mandou embora da sua fazenda. E realmente foi isso que aconteceu com Caim.
Coisa semelhante a esta, a gente vê no livro de Malaquias, no capítulo 1, vamos ler agora, no versículo 13 e o versículo 14. Deus, ele está protestando com o seu povo pela qualidade dos sacrifícios que o seu povo lhe trazia. Ele diz assim: mas vós profanais o meu nome, como dizeis, a mesa de Deus é impura e o seu alimento é desprezível. E ainda murmurais, que é canseira, e zombai do cerimonial. Acusa o Senhor dos Exércitos, quando trazeis como oferta animais roubados, aleijados e doentes, e ofereceis isso em sacrifício, imaginais mesmo que eu deveria aceitá-los das suas mãos? Questiona o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, mas acaba sacrificando para mim um animal defeituoso, doente. Adverte o Eterno, o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o grande rei, e o seu nome deve ser temido entre todas as nações da terra. Por aí a gente vê que Deus até, ele rejeita o sacrifício de animais quando não obedece às prescrições que ele deu a Moisés, que teria que ser o animal sem defeito nenhum. Sem defeito nenhum. O problema de Caim foi o que ele ofereceu a Deus. Ele ofereceu o pior. Ele não teve critério para colher na sua fazenda, na sua plantação, o melhor e oferecer ao Senhor. Ambos receberam de Deus a mesma capacitação de produzir, tanto Caim quanto Abel. Os dois foram abençoados, os dois tiveram o mesmo solo, a mesma água, o mesmo sol, as mesmas condições climáticas. Deus os abençoou igualmente. E, pelo que a Bíblia nos mostra, os dois produziram. Não diz que Caim não produziu nada. Não diz que Caim produziu pior. Não diz que Abel teve mais sucesso na criação de ovelhas do que Caim na plantação. Não diz isso. Mas o que ela mostra é que os dois produziram. A questão é que na hora de ofertar, Abel teve um critério e Caim teve outro. O critério de Abel honrou o nome do Senhor. O critério de Caim desonrou a Deus. E tudo girou em torno disso. Então, a questão da fé de Abel levou Abel a tomar uma atitude de honrar a Deus com seus bens. Então, a postura, as atitudes que nós tomamos pela fé faz diferença entre crentes e crentes. É por isso que muitas vezes nós enxergamos na igreja pessoas diferentes, tem uma postura, tem outra, porque aquele crente é assim, porque aquele crente daquela maneira. A questão é que aquela pessoa usa a sua fé para servir ao Senhor. Nós mesmos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós crentes, todos nós, né? Deus tem proporcionado à igreja do melhor do seu reino. Nós temos recebido de Deus o melhor. Deus tem capacitado a sua igreja de uma maneira tremenda. O que de melhor existia no céu, Deus mandou para a terra, para a igreja. Nós temos aqui na terra o mesmo Espírito. Somos salvos pelo mesmo Jesus. Temos a mesma palavra. Temos todas as condições de Deus em nossas vidas para crescermos, prosperarmos em todas as áreas de nossas vidas. Não só na área material, mas principalmente na área espiritual. Deus, ele nos deu condições para isso. A questão é
Como nós temos usado isso para o nosso crescimento em Cristo? Como temos usado os dons de Deus? Porque Deus capacitou poderosamente. O mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, a mesma palavra, os mesmos dons espirituais, os mesmos ministérios, a igreja é equipada com o melhor dos céus. Caim e Abel foram equipados com o melhor da terra para produzir. No entanto, houve diferença na hora de dar retorno a Deus, na hora da atitude de fé dinâmica, a fé que produzia. Caim, ele negou isso, ele relaxou, ele foi displicente, ele não teve compromisso com Deus, ele desonrou a Deus, ele viu a Deus como uma coisa qualquer. Mas Deus lhe fala aqui, no livro de Malaquias, eu sou o grande rei, e o meu nome deve ser temido entre todas as nações da terra. Caim não tem essa percepção, Abel teve. Então nós devemos saber, a igreja, você, eu, nós, toda a igreja deve entender quem é Deus e o propósito pelo qual ele nos capacitou com os melhores equipamentos do seu reino. E nós devemos dar o retorno que ele espera de cada um de nós. Deus espera do seu povo o melhor. Jesus, quando mandou os seus discípulos pregarem a sua palavra na missão dos 12 dos 70, eles voltaram alegres, satisfeitos, pelo que eles fizeram através do poder de Deus. Então, quando eles chegaram para Cristo com a notícia de que até os mortos ressuscitavam, eles trouxeram um relatório, eles deram um retorno satisfatório ao Senhor. É por isso que Abel, ele consta na galeria da fé. Por quê? Porque a fé de Abel fez com que ele desse o melhor da sua vida para Deus. Ele foi criterioso, ele tirou a primícia. Nós devemos tirar o melhor das nossas vidas para Deus. Nosso tempo, nossa força, nossas energias, nossas finanças, tudo o melhor para Deus, porque Ele é digno de receber o melhor. É uma maneira que nós temos de louvar e de adorar e de glorificar o nome dEle. É uma maneira que nós podemos honrá-lo com as nossas vidas, com aquilo que Ele nos deu. Pregando o Evangelho, falando do Senhor, se dedicando, se consagrando na igreja, buscando o Senhor, orando constantemente, tendo comunhão com a igreja, gastar esse equipamento que Ele nos deu em prol do reino dEle. Você pode fazer isso. Então, a partir desse momento, não seja um seguidor de Caim. Não siga o exemplo de Caim. O exemplo de Caim na Bíblia foi o quê? Ser o quê? Amaldiçoado. E este exemplo está aqui em Malaquias. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, mas acaba sacrificando para mim um animal defeituoso ou doente. Então não devemos seguir esse exemplo, mas vamos seguir o exemplo de Abel. O exemplo do Senhor Jesus. Ele deu um grande exemplo. Ele deu o melhor dele a Deus. Ele ofereceu o melhor da vida dele a Deus. Vamos asseverar isso. Ele deu tudo a Deus, porque ele era o melhor de Deus. E ele se deu a Deus. E assim nós devemos também proceder. Dar o melhor de tudo, das nossas vidas, do nosso viver, das nossas finanças, das nossas forças, da nossa energia, do nosso tempo, devemos dedicar ao nosso Deus. Porque Ele é digno de receber isso. Não só da igreja, mas de cada ser humano. Amém. Que Deus nos abençoe.